E aí clã, aqui é o C4, com mais um vídeo tutorial aqui na Unreal Engine. Primeira coisa, já queria pedir que clique em gostei, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, do canal, dá uma baita de uma força. E também não deixe de se inscrever, porque além de que tem muito vídeo interessante aqui que vai sair, já tem vídeo anterior também que você pode ir assistindo. Sem contar que você me ajuda a crescer o canal também, né? Então vamos lá, sem enrolação, vamos criar esse sistema de target. Primeira coisa, eu vou criar uma pasta, vou chamar ela de Blueprints, só para deixar melhor organizado. E aqui eu já vou criar também uma nova Blueprint Class, só que ela vai ser um componente. Eu vou criar um Scene Component e vou chamar ele de Target Component. Aí eu vou vir aqui em Edit, Configurações do Projeto, Project Settings, e eu vou aqui em Input, Action Mappings, e eu vou criar um novo mapeamento que eu vou chamar de Target Press. Target Press está ótimo. E eu vou escolher a tecla F. Quando eu pressionar a tecla F, esse mapeamento vai acontecer. Como esse aqui é um projeto cru de third person, as configurações dele são feitas aqui nesse third person character. Então não tem controller nem nada, eu vou fazer as configurações aqui no próprio third person character. Então minhas configurações eu vou utilizar aqui esse espaço da minha blueprint de third person character. Eu vou buscar aquele evento que a gente acabou de criar, que é o target press. E quando eu pressionar, eu vou utilizar uma função sphere overlap actors. Basicamente, eu vou fazer uma esfera ao redor de algum ponto que eu escolher, com um raio que eu também escolher, e ele vai me retornar todos os atores que estão dentro dessa esfera. Eu quero que essa esfera esteja centralizada no centro do meu ator, então basta utilizar um getActorLocation. O raio da minha esfera é efetivamente a distância de busca, então para isso eu vou criar uma nova variável, vou chamar de SearchDistance, e vou mudar ela para Float. E também vou criar uma categoria aqui chamada TargetLock. E já vou conectar aqui diretamente minha Search Distance na minha Sphere Radius, aqui no raio da minha esfera. Então o valor que eu colocar aqui nessa variável, que é a distância que eu vou fazer a busca, vai ser também o raio da minha esfera, certo? Estou conectando diretamente. Vou compilar e já vou escolher um raio, por exemplo, 700. Quando eu compilei, ele deu esse erro porque esse Object Type está em branco, mas a gente vai corrigir isso agora, puxando dele e utilizando um MakeArray. Esses pinos, Object Types e esse Actor Class Filter dependem completamente do seu projeto. Se você tiver alguma classe para o seu inimigo, você com certeza pode escolher aqui para filtrar apenas pela classe do seu inimigo. Como esse aqui é um projeto em branco de third person, eu não tenho nada disso, eu vou deixar aqui em branco mesmo, ele vai buscar por qualquer classe, por todas as classes. E a mesma coisa aqui na colisão. Se eu tivesse padrões de projeto que eu soubesse que todos os inimigos têm o mesmo tipo de colisão, eu podia simplesmente colocar aqui a colisão dos meus inimigos. Por exemplo, se todos os meus inimigos fossem pawn, bastava colocar pawn aqui e estava tudo certo. Mas como esse é um projeto em branco, eu vou utilizar todas as colisões. Então vou criar vários pinos, vou colocar um de cada. E no filtro, a única coisa que eu vou botar é esse próprio ator para ele não se encontrar, para ele não dar target lock em si mesmo. Então basta utilizar um pino self, fazer um make array e conectar esse array no ator para ignorar. Então vou estar ignorando apenas eu mesmo. Próximo passo, só para a gente visualizar o que está acontecendo, eu vou utilizar aqui um Draw Debug Sphere. E eu vou utilizar as mesmas configurações dessa esfera de overlap. Então eu vou usar o mesmo centro, usar o mesmo raio. Eu vou colocar um pouco mais de segmentos, tipo 24. Duração de 2 segundos parece bom. Thickness de 1. E uma coloração meio avermelhada parece ótimo. E vamos testar. Quando eu aperto F, eu faço essa esfera. E aí o que tiver dentro dessa esfera, ele vai ter detectado. Para motivos de teste também, eu vou fazer aqui um for each loop. E para cada um dos elementos, eu vou dar um getDisplayName e um printString. Eu não sei, na verdade, o que ele vai encontrar. Vamos testar. Quando eu aperto F, ele até encontra algumas coisas, né? O chão, ele conseguiu encontrar ali na esquerda, você consegue ver. Ele encontrou um... Opa, mais uma coisa agora. Ele está encontrando vários elementos quando eu aperto F. Então tá maravilhoso, tá tudo funcionando como deveria estar. Então esse pedaço todo aqui eu vou remover. Foi simplesmente para a gente testar, visualizar como está funcionando. O que a gente precisa agora é filtrar esses atores que retornam dessa saída e deixar somente os atores que possuem esse componente que a gente acabou de criar aqui, Target Component, dentro desse ator. O que não tiver a gente vai remover. Para isso eu vou criar, por exemplo, uma função que vai se chamar Remove Non-Targets. Basicamente, o que não for target, a gente vai remover do array. Eu vou colocar aqui um input como um array de o quê? O que é isso? De actor. Então, vou mudar o tipo da minha variável para actor, escolher um array, e vou chamar a entrada de actor array, tá ótimo. E eu vou ter um output, também um array de actor, mas eu vou chamar de target array. Eu vou abrir bastante espaço entre eles. Então aqui eu vou utilizar um reverse for each loop, saindo desse meu actor array. Eu preciso mudar aqui meu input, passar por referência, para eu conseguir de fato mexer no meu array. Senão só vou estar mexendo numa cópia, e aí vai dar problema. Lembra de abrir aqui e colocar esse pass by reference. Então, para cada um desses elementos, eu vou verificar getComponent by class
e eu vou procurar por target component. Então a única coisa que eu vou fazer, por exemplo, é um isValid, utilizar o interrogação mesmo, que é a macro, conectar aqui. Esse return, na verdade, é no fim do meu reverse for each loop. Então já vou puxar aqui do completo pro return. Então pego o meu elemento, verifico se ele tem um componente. Se tiver, eu faço nada. Se não tiver, eu quero remover. Eu vou utilizar um remove item, por exemplo, que é desse array, e eu vou remover este item. Então, dessa forma, eu estou passando de elemento por elemento, verificando se ele tem um componente target ou não. Se não tem, eu removo ele desse array. E a minha saída vai ser esse mesmo array que está sendo modificado. Então, aqui no meu Event Graph, eu vou simplesmente utilizar a minha função remove non-targets. E eu tenho como saída dessa função a lista de atores que são target. E isso vamos testar novamente. Vamos fazer um for each loop e um print string. Ver o nome de cada um desses elementos que são target. Vou compilar, dar play. Eu estou apertando o F e não está aparecendo nada, o que é ótimo, porque não era para aparecer nada mesmo. Vamos criar agora algum ator que possua o target component. Eu vou criar uma nova blueprint class, um ator mesmo está ótimo. Se for inimigo, você obviamente vai criar da sua classe inimigo, sua classe enemy, mas como eu não tenho nada disso, criei um actor e está maravilhoso. Eu vou criar, por exemplo, uma cadeira. Ela vai ter um static mesh e vai ter um target component. Esse meu static mesh vai ser essa SM chair. Pronto, essa cadeira. Vou compilar. Vou colocar essa cadeira no cenário, esse meu ator, certo? Vou dar play e ele encontrou a cadeira. Está ali no cantinho um pouco escondido, mas está ali, cadeira. Deixa eu colocar várias cadeiras só por desencargo de consciência. Vamos ver se ele encontra 4 cadeiras. Encontrou 4 cadeiras. Então tá maravilhoso. Então agora o que eu preciso fazer é encontrar a cadeira mais próxima. No caso, não só a cadeira, né? Como qualquer target. Para isso, eu vou criar uma nova função. Vou chamar de findNearestTarget. Ele de novo vai receber o input um array de actor, vou chamar de target array dessa vez, também ligar o pass by reference. E o meu output dessa vez não vai mais ser um array, vai ser um single value, aqui mesmo, single variable, que vai ser um único ator, que vai ser o meu. Então vou colocar o retorno um pouco aqui mais embaixo, já vou fazer um for each loop, e na conclusão do for each loop eu vou colocar aqui no meu retorno. Então para cada elemento dessa minha lista targets, de atores que possuem o componente target, eu preciso verificar a distância que ele possui em relação à distância anterior que eu tinha armazenado. Para isso, eu vou precisar criar uma variável. Eu vou utilizar a variável local mesmo, para não bagunçar com as variáveis que já possui aqui no meu ator. Eu vou chamar de last distance, por exemplo, e vai ser um float. Então, eu preciso verificar se esse meu elemento possui uma distância, por exemplo, get square distance, vai servir melhor, entre ele e eu mesmo, ou seja, o pino self. Então, a distância entre esse elemento que eu estou escaneando e o meu personagem vai retornar um valor. Eu preciso ver se essa distância é menor do que a distância anterior que eu tinha armazenado. Se isso for o caso, esse elemento atual está mais próximo do que o último elemento que eu tinha escaneado. Então, esse é, até então, o elemento mais próximo que eu possuo. Então, vou criar uma nova variável, vou chamar de nearestTarget, e ela vai ser um actor, um ator. Então, quando isso acontecer, eu vou mandar um setNearestActor, que vai ser justamente o elemento desse meu for each loop. E em seguida eu preciso também atualizar essa distância. Chamar aqui um lastDistance, como essa mesma distância dessa função. Ou seja, quando eu executo essa função, eu vou elemento por elemento. Vamos supor que eu estou no terceiro elemento. Eu vou verificar a distância entre o terceiro elemento e o meu ator. E se essa distância for menor do que a distância que eu tinha armazenado, eu salvo que esse ator é o mais próximo que eu tenho. E essa distância é a menor distância que eu encontrei até agora. Caso contrário, eu não faço nada. A única coisa que está faltando é o primeiro elemento. Como esse meu last distance é 0, o meu primeiro elemento nunca vai ter uma distância menor do que 0. Eu preciso então inicializar o meu last distance. Para isso eu vou abrir um espaço aqui e eu vou definir meu last distance como o meu search distance vezes ele mesmo, uma cópia. Fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Eu decidi que era mais vantagem utilizar dessa forma, fazendo uma multiplicação e utilizando as distâncias quadradas, porque a gente não se importa precisamente com o valor da distância, mas simplesmente se ela é menor ou maior do que a outra. Para essa função, quando a gente procura a distância quadrada, é muito menos custoso para o computador do que encontrar a distância em valores corretos, valores absolutos. Para você encontrar o valor absoluto, você precisa fazer uma raiz quadrada, e várias raízes quadradas feitas em sequência costuma ser mais pesado para o processador. Então, achei que fosse melhor a gente comparar as distâncias quadradas mesmo. Então, na primeira execução, eu vou comparar a distância com o meu search distance, que sempre vai ser um valor grande. Então, vamos supor que um ator possui uma distância de 500. Então, 500 vai ser menor do que 700. Então, eu vou colocar esse valor aqui que possui 500. Está aqui, salvei ele. E a distância 500 vai ser armazenada aqui, atualizada agora. No próximo elemento, vamos supor que ele possui uma distância de 300. Então, ele vai verificar a distância. Vai dar 300.
300 é menor do que 500. Como é menor, eu vou trocar isso aqui, vou trazer para o novo, e isso aqui vai atualizar de 500 para 300. E assim eu vou estar efetivamente armazenando sempre aqui no meu nearest target, target mais próximo. Então, no fim da execução, basta eu colocar nearest target como target mais próximo. E aparentemente isso aqui basta para essa função. E vou simplesmente chamar essa função agora, find nearest target. E agora eu preciso verificar se esse meu target é válido, usando o isValid com interrogação, porque existe a chance de ele não encontrar nenhum ator, então ele vai remover isso aqui, vai ser vazio, e quando for encontrar, vai encontrar ninguém. Mas caso ele encontre, eu vou querer dar um print string nesse meu target, utilizando o display name, claro. Compilei, vou dar play, quando eu aperto F, cadeira 4 é a cadeira mais próxima de mim. Deve ser mesmo, né? Aqui foi cadeira 3, aqui foi cadeira, então sobrou cadeira 2 para ser isso aqui. E deu cadeira 2, está tudo certo. Então eu estou corretamente encontrando a cadeira mais próxima de mim quando eu aperto a tecla F. A única coisa que eu preciso fazer agora é efetivamente iniciar o sistema de target lock. Eu vou criar uma nova variável e eu vou chamar de target. Na verdade, eu vou renomear para target actor, para não me confundir com target component. E nem com esse pino target das funções. Essas coisas estão ficando confusas, tudo com o mesmo nome. Então, caso eu tenha apertado F e tenha encontrado alguém, seja válido, eu preciso agora verificar se eu não estou tendo target lock ou se eu já estou tendo algum. Para isso, eu vou criar uma nova variável, vai ser um booleano, e eu vou chamar de isTargetLocked. Então, vou fazer um branch e vou verificar se eu estou em target lock ou não. Na verdade, eu mudei de ideia nessa variável anterior e eu já vou mudar para o target component, porque é quem eu vou usar de fato para a mira. Então, vou chamar de target component. Se o meu target não tiver lock, que vai ser aqui o pino do falso, eu preciso definir o meu target component como o target component desse meu ator, que é o mais próximo. Então, eu vou procurar o getComponentByClass, que vai ser o target component, e definir na variável. E então, definir como target locked true. Se eu já estou com target lock, eu preciso limpar então este componente e dizer que eu não mais estou com target lock. Esse target locked vira falso. Caso não seja válido, eu preciso também fazer um branch, verificar se já possui um target lock ou não. Caso possua, eu preciso fazer o mesmo que eu fiz nesse outro branch aqui para o caso de true. Então, vou simplesmente copiar para eu limpar o meu target component e limpar a minha variável booleana isTargetLocked. Então, revisando, quando eu aperto F, eu vou encontrar todos os atores em uma certa distância, vou remover todos que não possuem o target. De todos que possuem o target, eu vou encontrar o mais próximo. Se eu encontrar, eu vou verificar se eu estou tendo target lock ou não, porque se eu possuir, significa que eu estou querendo limpar o meu target lock. Se eu não possuir, eu estou definindo o meu target lock. No caso dele não encontrar ator próximo, pode ser que eu esteja querendo limpar o meu isTargetLocked. Ou seja, eu verifico se eu estou tendo target lock, se eu tiver, eu limpo. Se eu não tiver, eu não faço nada. Então agora eu vou encontrar o meu eventTick, que é um evento chamado a cada frame, e eu vou a todo frame mandar um print string, simplesmente informando se o meu target está lock ou não. Então vou utilizar o getIsTargetLocked e enviar aqui no meu print string. Eu vou utilizar o delta seconds na duration para não ficar spamando o print string. Vou ver só uma linha. Vou dar play, eu vejo false, quando eu aperto F. Estou dando target lock, porém não faço nada, por enquanto não mexo na minha câmera nem no personagem. Apertar F de novo, desliguei o target lock. Liguei, provavelmente estou aqui nessa cadeira agora. Apertar F de novo, desliga, F liga, F desliga. Então deve estar funcionando como deveria estar. A única coisa que eu preciso garantir então é no meu eventTick fazer um branch. Caso o meu target esteja locked, eu preciso utilizar o find look at rotation. Eu vou encontrar qual é a rotação que o meu controlador precisa ter para eu virar a minha câmera na direção do meu alvo. Então, start é o local do meu personagem, eu posso utilizar getActorLocation, e o meu target é o local do meu target component, do meu alvo que eu quero mirar. Então, vou pegar o target component e vou buscar getWorldLocation. E essa função já vai me dar isso, já vai me dar a rotação, que no caso o meu personagem precisa ter para eu virar para o meu ator, para o meu alvo, mas que é essencialmente a mesma que minha câmera precisa ter. Para eu fazer uma mudança sutil até essa rotação, eu vou utilizar a função rInterp2. O que ela faz é eu consigo, por exemplo, colocar uma rotação atual. No caso, eu vou pegar o getControlRotation, que é a minha rotação de partida. Essa é a minha rotação de destino. Eu preciso colocar o delta time do meu eventTick. E eu posso dizer uma speed, vou usar, por exemplo, speed de 2. Então, o que essa função essencialmente está fazendo é, ele faz uma interpolação. Eu informo qual é a rotação atual e qual é a minha rotação que eu quero ter. E a saída que ele me entrega não é a diferença entre essas duas, mas é um valor intermediário entre as duas, entre o meu atual e a saída, de maneira que também depende do tempo, também depende do delta time.
eu consigo utilizar esse Interp Tool, então, para fazer uma transição suave, para ele não virar a câmera imediatamente para o meu target. Ele vai em valor intermediário, e no instante seguinte, esse valor intermediário é um pouquinho mais próximo, e aí eu atualizo o meu current, aí é um pouquinho mais próximo, e o tanto que ele atualiza depende diretamente do meu delta time e da minha speed. Esse valor, então, eu preciso colocar na rotação do meu controlador, que é quem rege a minha câmera. Se você vê aqui no Camera Boom, ele está seguindo a rotação do controlador, que é justamente por isso que eu consigo movimentar a câmera. O mouse mexe na rotação do meu controlador, e a minha câmera segue a rotação do controlador. Então basta eu mexer na rotação do controlador. Para isso eu vou utilizar uma função getController para eu encontrar a referência do meu controlador e eu vou colocar set control rotation, fazer a conexão aqui com o branch e essa é a rotação que eu quero ter. Vou compilar e testar. Aperto play, vou apertar F e a minha câmera foi suavemente para a cadeira. Enquanto eu ando, a minha câmera está sozinho apontando para essa cadeira, que no caso é a cadeira 1. Essa cadeira bem próxima aqui. Eu só estou achando que a câmera está se posicionando de um jeito que o meu personagem fica sempre na frente do meu alvo. E eu não consigo exatamente ver o alvo, justamente porque o meu personagem está na frente. A câmera está se posicionando dessa forma que eu não estou gostando muito. Eu vou abrir um pouco mais de espaço aqui então. Eu vou quebrar essa conexão. Vou apertar com o botão direito da Split Struct, aqui também. E eu vou subtrair um pouco esse valor de pitch, por exemplo, por 10 graus. E vou conectar no meu destino de pitch. E aí o meu roll e meu yaw se mantêm inalterados. Vamos testar dessa forma. Compilar e dar play. E dessa forma a minha câmera fica um pouco mais alta. Acho que eu prefiro assim. Então, além disso que a gente já fez, eu quero desligar do meu personagem. Eu vou puxar aqui de Character Movement. E eu quero encontrar o Orient Rotation to Movement. Eu quero deixar desligado quando o Target Lock acontecer. E eu quero ligar de volta quando o Target Lock for desligado. Então, vou fazer os pinos de conexão aqui para o target. E voltando para o meu Event Tick, toda vez que eu estiver em Target Lock, eu também vou querer definir um Set Actor Rotation para ele ficar sempre olhando para o alvo. Então, vou dar um Split nessa minha rotação desejada. E ela nada mais é do que esse mesmo valor que eu estou buscando do meu R-Interp2, só que eu vou colocar um Break. E eu nunca vou mexer na minha rotação no eixo X, que é uma rotação que não faz sentido no personagem. Se eu rotacionar o meu ator no eixo X, ele vai estar rotacionando nesse sentido. Isso não é algo que a gente quer. E nem no pitch, ele não precisa olhar para cima e para baixo. Basta ele rotacionar no eixo Z, é o único que eu vou passar. Os eixos X e Y mantém-se zerado. Vou compilar e testar, e dessa forma ele está sempre rotacionando na direção do ator que eu estou dando target. Eu poderia também, por exemplo, criar outro Interp Tool com velocidades diferentes para a câmera e para o personagem, ou eu podia não utilizar o Interp Tool, utilizar simplesmente o Target Z, ou seja, utilizar da saída desse Find Look at Rotation o yaw, o valor Z, e conectar diretamente no meu Set Actor Rotation. Dessa forma, meu ator vai estar sempre rotacionando forçosamente, sem ser suave. Meu ator está sempre olhando para a cadeira, enquanto a câmera vai de maneira suave. Para ficar melhor de ver, eu vou espalhar essas cadeiras. E então vou dar play. E aí eu vou dar target lock, por exemplo, nessa cadeira. E você vê que meu personagem está sempre olhando na direção da cadeira e a câmera indo suavemente. E o target lock está acontecendo. Eu não estou movendo meu mouse agora. A câmera está indo automaticamente, mirando sempre nessa cadeira, nesse alvo. Para finalizar esse vídeo, então, a última coisa, para a gente ter um tipo de visualização, eu vou criar aqui uma widget. Aqui em User Interface, vou criar o widget Blueprint. Vou chamar, por exemplo, de Target Visual. Eu vou utilizar, por exemplo, tamanho Custom. Vou deixar 100 em 100 por enquanto, não tem problema. E eu vou buscar por alguma imagem que já tem aqui na Unreal. Então vou vir aqui em Brush, escolher uma imagem qualquer. Por exemplo, a logo da Unreal. Então vou ancorar ela na tela inteira, no caso esse Desired. Vou definir tudo para 0, todos os offsets, para eu ter ela do tamanho certo na tela toda. Eu vou mudar agora a âncora aqui para cima de novo, que é a âncora padrão. Mas eu vou colocar o alinhamento de ponto 5 e ponto 5. E eu vou deixar a minha imagem assim, posicionada dessa forma mesmo. Meio estranha nessa blueprint, nessa widget. Aqui no meu Third Person Character, então, eu vou criar um Begin Play para ele, que eu vou criar essa widget. Eu vou dar Create Widget, que vai ser, por exemplo, o meu target visual. Mas eu não vou adicionar ele na Viewport ainda. Eu vou simplesmente mandar um Promote to Variable. E então, quando o Target Lock acontecer, eu vou procurar o meu target visual, vou adicionar para Viewport, utilizando Edit to Viewport. Vou mostrar na tela, e quando eu cancelar o Target Lock, eu vou dar um Remove from Parent, eu vou remover da tela. Então, testando agora do jeito que está assim mesmo, quando eu dou o Target Lock, por exemplo, nessa cadeira, aparece ali no cantinho o logo da Unreal, do jeito que eu queria que aparecesse.
A única coisa que está faltando agora é eu colocar ela na posição certa. Aquela lá é a posição 00 da minha tela, que é a posição que meu widget possui agora. Eu preciso encontrar qual é a posição desse meu Target Component na tela, mas a gente tem funções para isso. Eu posso utilizar, por exemplo, a função Project World to Screen. Aqui em Player eu preciso conectar o controller, basta utilizar getPlayerController. E eu quero converter a posição do meu Target Component, basta utilizar um getWorldLocation, para a posição da tela. Ele vai retornar um valor em x e y que corresponde ao valor na tela, aonde a cadeira está, por exemplo. Quando eu mirar numa cadeira, eu vou saber em que lugar da tela essa cadeira está. Então basta eu pegar meu target visual, utilizar o setPosition em viewport e mandar esse screenPosition na posição da minha viewport. Então eu vou compilar, testar. E aí vou vir na cadeira, apertar F e ali está o logo. Ali é onde a minha câmera está focando. Aquele é o local que se encontra o meu componente, o meu Target Component. E aí eu estou colocando a widget exatamente em cima desse Target Component, que é onde a minha câmera está tentando olhar. E isso conclui o conceito desse vídeo. A gente construiu um sistema de Target Lock. Eu consigo mirar na cadeira que eu quiser e ele vai olhar no alvo onde eu botar. Eu consigo criar novos atores à vontade. Por exemplo, uma nova Blueprint Class, um novo ator. Vou chamar ele de teste, porque eu não sei nem o que eu vou botar ainda. Eu vou criar um Static Mesh nele. Eu vou escolher aqui, por exemplo, uma mesa. E aí eu vou criar o Target Component. E eu posso escolher onde eu quero botar esse Target Component. Vamos dizer que o Target fica aqui em cima, no centro da mesa. Vou compilar desse jeito. Vou inserir a mesa aqui no cenário. Quando eu testo, chego perto da mesa, aperto F e ali está o meu Target. Estou focando aqui no meio da mesa. As animações estão meio estranhas justamente porque eu não trabalhei com animação. Fiz simplesmente a programação. Então, para a gente arrumar a animação, a gente teria que, de fato, ter essas animações dele andando de lado propriamente. Mas como a gente não tem, o que a gente fez para esse vídeo foi isso. Eu facilmente consigo fazer qualquer ator ter um alvo e, inclusive, eu posso escolher onde eu quero que esse alvo seja. Eu consigo botar na cadeira que o alvo agora está aqui no encosto. Compilo e testo. Vindo aqui na cadeira, aperto F e o alvo está aqui em cima agora, não mais está ali embaixo na cadeira. E isso a gente usando uma widget para mostrar o nosso target. Eu posso, obviamente, escolher a imagem que eu quiser. Eu coloquei essa aqui só porque era que já tinha. E em qualquer ator, qualquer momento, eu posso colocar o componente Target Component e ele vai passar a ser um alvo localizável por todo esse sistema que a gente construiu. O Event Tick cuida de rotacionar o personagem e a câmera, além de posicionar o visual do target no local da tela correto. E quando eu aperto F, é quando eu vou fazer a checagem. Se existe ator mirável perto de mim. Isso foi feito de uma maneira bem simplificada, mas como uma prova de conceito. Mas para ensinar como algo pode ser feito. Mas isso não é rígido, esse não é o único jeito de se fazer um sistema de target. Igual como eu falei no início da aula, se você tem uma classe de inimigos, aqui você escolhendo inimigo, e aqui você colocando a colisão correta, você vai ter melhor performance, você não vai encontrar muitos atores, simplesmente aqueles que realmente importam. E se você garante que o inimigo sempre tem um target, você talvez nem precise utilizar essa função. Basta você ir direto para essa. Simplesmente encontrar qual é o target mais próximo, sem precisar se preocupar em filtrar aqueles que não possuem target. Às vezes você pode assumir que sempre vai ter um target. Isso aqui que eu fiz na frente, na verdade, não precisa ficar assim. Eu acho que para simplificar, eu poderia ter conectado aqui diretamente nessa saída. Não preciso fazer uma verificação para cancelar. Se eu aperto F e não existe, eu posso assumir que o jogador está querendo cancelar, sempre. E essa parte aqui de baixo pode sumir. E aí, quando o target lock acontece, é quando eu defino o componente, eu coloco na minha variável booleana como verdadeiro, isso vai avisar o meu event tick que agora ele deve executar o que deve ser executado, e eu desligo a rotação automática do meu personagem, para ele ficar olhando para onde eu definir lá no meu event tick, e adiciono o visual na tela. E isso você pode customizar da maneira que você preferir, da maneira que melhor fizer sentido ao seu projeto. Mas para esse vídeo era isso que eu tinha programado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, não deixe mesmo de clicar em gostei, porque me ajuda muito, dá muita força isso para o canal. Se inscreva também para você saber dos próximos vídeos. Ativa o sininho que ele dá a notificação, aquele sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Você ativa o sininho e aí você vai ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado também por apoiar o canal e até o próximo.